para a glória de Deus. E Deus é tão maravilhoso que depois deles nós conseguimos multiplicar mais gente. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Lidiane, como todos sabem. Particularmente conhecida como a Lide do Fábio. Glória a Deus por isso. Além de Jesus, eu tenho um dono na terra. Amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nervosa, mas feliz. É uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente, né? Eu fico nervosa até para dirigir culto, irmãos. Mas Jesus é bom. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês uma palavra que, na verdade, Jesus falou comigo já tem um tempo. O Senhor tem o hábito de falar comigo em sonhos, visão. Eu estou andando na rua e de repente Ele fala alguma coisa. E Ele falou algo para mim que está baseado em Lucas, capítulo 9. Mas antes de você abrir sua Bíblia, eu queria conversar algo com você. Nós estamos aqui em uma quarta de milagres. Amém? A maioria de nós, a princípio, viemos para cá em busca do nosso milagre. De algo extremamente impossível, digamos assim, aos nossos olhos. Mas eu quero lembrar você, igreja, que todos os dias vivemos pequenos milagres e às vezes não percebemos. Mas a partir de hoje nós não seremos simplesmente pessoas que recebem milagres, mas nós seremos também agentes de milagre. Amém? Lucas capítulo 9, nós vamos ler do 1 até o 6. Aleluia. Estou muito bonita hoje para a honra e glória do Senhor. Foi presente de Deus, viu? Foi presente. Que Jesus me ama demais. E eu nem mereço, mas Ele me ama. Lucas capítulo 9, vamos ler do versículo 1 em diante. A minha Bíblia, ela é Almeida corrigida, mas nós vamos ler na NVI, amém? Porque na NVI tem duas palavras extremamente importantes diante dessa revelação que o Senhor trouxe a mim. A palavra do Senhor fala assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. 2. E os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Próximo. E disse-lhe: não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo cura por toda parte. Amém? Aleluia. Em algumas versões, o versículo 1 vai estar assim: e convocando os 12 discípulos, entregou-lhe virtude e poder. Virtude é o mesmo que autoridade. Amém? Essa passagem bíblica está citada 3 vezes na Bíblia. Está em Lucas, em Marcos, em Lucas 9, em Marcos 6 e Mateus 10. Por quê? Porque cada um desses aí, principalmente Marcos e Mateus, contaram sua própria versão a escrever o seu livro. Mas Lucas, que era um estudioso de Jesus, ouviu cada um dos discípulos e trouxe a visão deles sobre aquela história. Eu gosto muito do livro de Lucas porque, se a gente for prestar bem atenção, é um dos livros que mais mostra exatamente toda a vida de Jesus. Porque cada um dos discípulos escreveram a sua própria visão. Mas Lucas não. Ele escreveu de acordo com cada história. Amém? E eu queria que a gente se baseasse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, do 1 até o 6.
que fala assim, o primeiro versículo: reunindo-lhe os 12, deu-lhe poder e autoridade para expulsar os demônios, curar as doenças, e enviou-lhe para pregar o reino dos céus. Primeira coisa que eu quero que você comece a imaginar: Jesus com os 12 reunidos. Algo quase, digamos que quase impossível acontecer. Porque aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão. Alguns para ouvir, outros simplesmente só pelo alimento, porque sabia que Jesus fazia milagres. E talvez muitos deles andavam assim: vamos andar com aquele Jesus ali, ó, que ele faz milagre. Não se preocupa não, fome nós não passa. Ele multiplica pão, ele multiplica peixes. Só que eu queria dizer para você que muito mais do que só alimento, nós temos que ter de Deus também conhecimento. Amém? Então o Senhor Jesus reuniu os 12. Quero que você comece a imaginar aí. Vamos imaginar que ele estava numa mesa, né? Porque crente gosta de comer. Jesus e os 12 discípulos, e ele diz assim: olha, a partir de agora, eu entrego a vocês poder e autoridade para vocês expulsar os demônios, curar as doenças, e vocês vão pregar o evangelho. Parece muito com célula, né? O líder ensina para você, compartilha da palavra, está ali todos os momentos, de repente ele fala assim: olha, a partir de agora, é você que vai levar o quebra-gelo. É você que vai levar a palavra. É você que vai pregar lá fora. É você que vai expulsar demônios e curar enfermos. Eu imagino que os discípulos devem ter ficado assim: calma aí, Jesus, não é bem assim não. Porque o Senhor faz isso e agora nós vamos fazer. E Jesus fala assim: entendam, eu entrego a vocês poder. Eu quero que nós possamos nos atentar agora nessa palavra, poder. Jesus entregou aos discípulos e nos entrega nessa noite poder para nós fazermos o que temos que fazer. Para fazer o que tem que ser feito. Quando ele chamou os 12, ele já havia treinado eles. Ele havia andado com eles. E o mesmo princípio se aplica hoje. Quando o Senhor me chamou e o Senhor te chamou, Ele traz para nós, primeiro, Ele nos equipa, Ele nos forja, Ele nos ensina, Ele nos molda, para que nós possamos ter esse poder. E essa preparação que o Senhor traz para nós, talvez agora você não consiga ver tão evidente o poder de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você que no caminhar do seu ministério, você vai começar a ver nitidamente o poder de Deus. Lidiane, esse poder é para todo mundo, é para todo aquele que crê e quer. Quantos nessa noite creem e querem? Aleluia! E quando o Senhor delega poder e autoridade para fazer um trabalho, nós somos chamados. E Ele não só nos chama, Ele nos treina. E esse poder nós podemos alcançar através da fé e da retidão. Diga comigo, fé e retidão. E eu quero dizer para você que fé e retidão é extremamente necessário em um sacerdócio. O que é um sacerdócio, Lidiane? É aquilo que eu sirvo ao Senhor. Deus me dá uma missão. E talvez você deve estar se perguntando: qual é a minha missão? Anunciar o reino de Deus onde quer que eu vá. Independente das maneiras que você tenha para isso. E o Senhor nos dá, nessa noite, poder para isso. E eu queria te perguntar, se na sua vida até agora, talvez você não tenha visto o poder de Deus. Talvez você disse: Lidiane, houve uma época que eu tinha poder de Deus. Mas agora o negócio esfriou, eu estou trabalhando muito, a célula está dando trabalho, ou então eu não tenho buscado o Senhor como antes. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor vai nos revestir de poder do céu. Amém? Se você crer, levante a sua mão e diga assim: Senhor,
eu estou aqui. Olha para mim. E o teu poder seja comigo. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. E esse poder de Deus, talvez você fique se perguntando assim: Lidiane, o que eu vou sentir no poder de Deus? Eu quero que tu lembre quando tu foi batizado no Espírito Santo, ou talvez com a tua primeira experiência de inúmeras que o Senhor te deu. É algo de dentro que não conseguimos controlar. Na verdade, não conseguimos explicar. Quando a presença de Deus vem, ela invade o nosso corpo. Nós não conseguimos explicar. Algumas vezes, com o poder de Deus tocando em nós, nós choramos. Outras vezes, nós começamos a sorrir. Outra vez, nós falamos em línguas. Outra vez, nós começamos a pular. E esse poder de Deus na sua vida não será somente quando estamos em reuniões, mas será constantemente, onde quer que você vá. Porque foi para isso que Ele te chamou. Para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o Evangelho. Mas antes de te chamar, Ele te entrega poder de Deus. Amém? Aleluia. E o texto continua em Lucas 9:1. Não precisa colocar, eu acho que o pessoal está com a Bíblia aberta. Amém, coloca, amém. Lucas 1, continua, diz assim, ó: reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade. Diga comigo, autoridade. Para expulsar os demônios e curar as doenças. Aleluia. O Senhor, Ele só não nos dá poder, que é algo genuíno dele e nosso. Algo de relacionamento, mas Ele também nos entrega autoridade. Diga comigo, autoridade. Eu queria dizer para você que autoridade e poder, elas andam juntas. O poder é a capacidade exclusiva de algo. Eu, Lidiane, sozinha, sem poder de Deus, sem autoridade, eu não consigo orar por alguém e ele ser curado. Mas quando eu recebo do céu poder, construo isso dia após dia. Quando eu me aproprio de autoridade, aí sim, o ministério começa a andar. E poder é uma capacidade exclusiva, mas a autoridade é o direito de exercitar essa capacidade. O dicionário nos diz que direito é o que determina o poder para ordenar. O poder exercido para que alguém faça ou lhe obedeça. É algo que possui poder. A autoridade, te lembra o quê? Quando oramos por alguém e dizemos assim: seja curado em nome de Jesus. Exercemos a autoridade de um poder que já existe em nós. Ah, Lídia, mas tu não sabe como é que está a minha vida, não. Hoje eu posso dizer que eu estou zerada de poder. Eu quero dizer para você que nessa noite tem poder de Deus aqui. E ninguém, absolutamente, eu pedi, Senhor, que ninguém saia deste lugar como entrou. Mas que nós possamos sair daqui revestidos de poder e de autoridade. E eu quero dizer para você que a autoridade, se a gente pensar hoje na terra, a autoridade hoje, independente se faz bem ou ruim, da nossa cidade, Assis Ramos. Poder do nosso estado, Brandão. Poder do nosso país, Luiz Inácio. Amém? Sim ou não? E a palavra do Senhor fala que toda autoridade é constituída por Deus. Eu quero que você entenda que essa autoridade não vai simplesmente à política ou hierarquia. Mas até a autoridade que o Senhor te dá é constituída por Ele.
Ele mesmo se preocupa em nos dar autoridade. E a autoridade, meu irmão, não é falar bem. Falar alto. Eu e meu marido falamos alto. Falar eloquente. Não é isso. Não é isso. A autoridade é falar com respaldo, com conhecimento, com vida de cruz, com vida de Cristo. Tu já prestou atenção que quando uma pessoa, quando ela tem autoridade de algo, quando ela chega num ambiente, ela é respeitada por aquilo. Quando tem uma pessoa que tem vida com Cristo, quando ela chega, você percebe. E é isso que o Senhor quer desta igreja. Que aonde nós chegarmos, seja no trabalho, no ponto de ônibus, seja na faculdade, seja na célula, seja no meio da rua, as pessoas perceberão que nós temos poder e autoridade de Deus. Amém? Nós não fomos chamados simplesmente para ter poder e autoridade, mas para executá-las nessa terra. Assim como esses discípulos foram convocados, hoje o Senhor nos convoca para isso. Quando Jesus entrega aos discípulos poder e autoridade, Ele está dando uma legalidade para eles exercer tal função. Se fosse só poder, meu irmão, você já viu uma pessoa que quando ela está aqui no mistério, no poder, mas o Senhor entregou o poder e a autoridade. Eu vivo o poder, eu tenho conhecimento, eu tenho vida de cruz, eu tenho autoridade para falar sobre o assunto. E quando o Senhor entrega poder e autoridade, Ele respalda o povo dele dizendo: há legalidade, porque Deus trabalha na legalidade. Estão fechadas todas as brechas, porque tem autoridade. E a autoridade está ligada à intimidade com Deus. Vida de renúncia, vida de evangelho. Talvez muitos de nós dissemos assim: eita, Senhor, me dá a autoridade que o Senhor deu para aquela pessoa. O jeito que ele fala, o jeito que ela fala é tão forte, é tão convicto do que está falando. Eu quero dizer para você, a autoridade virá sobre a sua vida de forma como uma cachoeira de Deus. Quando você tiver vida de renúncia, vida de cruz, vida de evangelho, vida na luz. E é tão lindo porque ao passo que nós renunciamos nós mesmos para que Cristo habite em nós, a autoridade de Deus vem crescendo, vem aumentando, vem surgindo cada vez mais, de tal forma que talvez você não veja a autoridade, mas as pessoas veem. E eles respeitam a Cristo por causa disso. E nessa noite eu quero perguntar para você: quem de vós deseja do céu a autoridade do Senhor? Levante sua mão. E eu queria ler para você um versículo que impactou meu coração. Em Lucas 10:19 fala assim: e eu lhes dei autoridade para pisar sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe causará dano. Você tem noção do que é a autoridade dos céus? De você pisar em cobra e escorpiões e qualquer cilada do maligno, e nada nos causará dano. Diga comigo: Senhor, me reveste do poder e da autoridade do Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Poder e autoridade geram milagres. Talvez quantos de nós temos dito assim: Senhor, eu brinco com as meninas que eu digo assim: mestre, eu preciso de um milagre. Eu canto muito bem, né, amor?
Quando eu digo, mestre, eu preciso de um milagre, mas eu tenho que entender que para que Deus faça um milagre na minha vida e através da minha vida, eu preciso ser revestida constantemente de poder e de autoridade para que milagres sejam gerados. Sabe por que Jesus chegava e dizia assim: ser curado, a tua fé te salvou. Levanta, porque ele tinha poder e autoridade. E um presente do céu para nós. Quando Jesus se reúne em Lucas 9 com seus discípulos, ele diz assim: ei, eu entrego para vocês, Adonai, poder e autoridade. Poder e autoridade. Aleluia. E talvez quantos de nós temos batido na porta dizendo: eu quero um milagre, eu quero um milagre, eu quero um milagre. Mas nessa noite o Senhor fala assim: você será milagre. Se revista de poder e autoridade. Tenha vida de renúncia, vida na luz, vida com Cristo, vida de cruz. E você não simplesmente terá inúmeros milagres para contar, mas você também será um agente de milagres. Pessoas serão curadas, transformadas, alcançadas através da sua vida. Eu fico feliz demais quando Jesus fala assim: olha, e vocês farão muito mais do que eu. Eu fico, como assim, Jesus? O Senhor é santo. Mas é justamente sobre isso. Jesus era santo e ele operava milagres e maravilhas. Quando ele fala que nós faremos muito mais, ele quer dizer, eu entendo o que ele quer dizer. Mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo carne pecaminosa, você, se andar na luz, fará muito mais do que Jesus. Milagres e maravilhas. Porque o primeiro milagre que Jesus fez na sua vida e na minha vida foi quando ele me aceitou, me limpou, restaurou a minha vida e mudou a minha história. Eu quero que você entenda que quando Jesus te aceitou de volta, foi o primeiro milagre, porque nossa vida estava decretado morte e ele trouxe vida. Amém? E continuando, o Senhor fala assim, que ele enviou para pregar o reino de Deus. Pregar significa proclamar, falar do reino de Deus. E esses discípulos, eles podiam falar do amor de Deus em qualquer lugar onde ele estivesse. Jesus começa a quebrar os paradigmas e as regras bem aí. Antigamente, no tempo de Jesus, The Chosen, assisto bastante, glória a Deus. As pessoas só costumavam falar de Jesus, se reuniam para falar de Jesus nas sinagogas. Uma igreja. Certo? E Jesus diz assim, olha, vocês vão pregar em todo lugar. E aí eles saíram para pregar ao ar livre, numa esquina, trazendo para a nossa realidade. Na praça, comendo um x-tudo, tomando guaraná da Amazônia, na oficina, qualquer lugar. Seja eles grupos ou de um a um. E foi para isso que Jesus nos chamou. Para ser esse agente de milagre na vida de pessoas. E o que eles diziam era sempre as mesmas coisas. O rei chegou. Jesus, o Messias, está presente. E o seu reino é diferente do que todos nós esperávamos. Jesus nos entregou a missão do Evangelho de uma forma simples e direta para ser anunciado. Você já prestou atenção que o Evangelho é muito simples? É muito simples. Você não precisa recitar 50 versículos da Bíblia, 100. O que você precisa, sabe o que é? A primeira coisa, viver a Bíblia, viver
Jesus. E quando você contar a sua história, conte o que Ele fez na sua vida. E Ele o enviou para pregar, para curar os enfermos. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Até agora nós lemos que o Senhor nos deu poder, autoridade, e Ele enviou os discípulos para pregar e curar os enfermos. Essa quarta aqui é de quê? De milagres. Eu queria que você olhasse para essa expressão curar enfermos, de todos os ângulos. Enfermidade física, enfermidade intelectual, enfermidade emocional e espiritual. Tem muitas pessoas que elas chegam doentes na casa do Senhor, realmente doentes, digamos, vamos na doença mais severa, né? Ou um câncer, ou uma doença muito severa que vem machucando há muitos anos. E eu quero desafiar você a você entender que você que recebeu nessa noite poder e autoridade de Deus, pode orar por alguém assim, pode orar por você. Só que as doenças que Jesus curava eram muito mais do que doenças externas. Ele curava a alma. Ele curava o espírito. Vidas eram mudadas. Eu acho que essa é a maior cura que Jesus pode fazer. É quando Ele nos encontrou todo quebrado. E Ele não remendou não, irmão. Ele fez novo. Ele curou as nossas feridas internas, que só nós e Ele sabia. Quando Ele cura o nosso emocional, o nosso espiritual. Quantos de nós temos andado durante tanto tempo cheios de enfermidades e dizendo: olha, Jesus, o meu milagre é uma casa nova. O meu milagre, Jesus, é uma moto. E o que Ele quer essa noite é assim: ei, o teu milagre nessa noite é a das emoções, é a cura da tua alma, é a cura no teu espírito. Porque o Senhor nos chamou para sermos curados e ser agente de cura. E eu quero dizer para você que quando nós começarmos a viver isso, a partir de hoje iremos viver isso, nós iremos ver o poder sobrenatural de Deus acontecer. Amém? E nessa noite nós não seremos apenas espectadores, mas seremos um agente de milagres. Diga comigo: Jesus, eu decido ser um agente de milagre. Aleluia. E no versículo 3 até o versículo 6 de Lucas 9, diz assim: E disse-lhes: não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade como testemunha contra eles. Então eles saíram e foram por todos os povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Talvez você diga assim: como assim, Jesus? O Senhor me manda para uma missão e o Senhor diz assim: olha, não leve nada. As viagens daquela época eram a pé. E eles precisavam levar comida. Levar uma roupa extra, devido ao calor, devido ao frio.
levar dinheiro para comprar comida. E o Senhor diz: olha, vocês não vão levar nada. Nada, nada, nada. Só com a roupa do corpo. Quando vocês chegarem numa casa e eles receberem vocês, fiquem ali. Sejam recebidos. E depois, se por acaso não receberem vocês, quando vocês estiverem saindo da cidade, bata só a poeira dos pés para dizer: Senhor, aqui eu não fui recebido. E aí eu fiquei perguntando: por quê? Como assim, Jesus? Já pensou o Senhor me mandar para outro lugar e dizer: olha, Lidiane, não leva nada, só roupa do corpo? Eu digo: como assim? O Senhor sabe que eu sinto fome direto. E aí eu fui pesquisar. Meus irmãos, naquela época havia uma regra. Os rabinos, os professores, os estudiosos da palavra de Deus, eles tinham uma regra que ninguém podia entrar no templo, seja com bastão, com sapato ou com saco de dinheiro. Para quê? Para que eles não fossem confundidos com outras coisas, com comerciante. Para que eles não fossem confundidos com pessoas que estavam ali trabalhando para si próprios, não para Deus. E Jesus sabia que eles iam andar em lugares de ar livre, nas sinagogas, dentro dos templos. Então eles já foram preparados para isso. E essa palavra me trouxe uma chave. Quando nós decidimos viver para Cristo, nós abrimos mão do nosso fardo e tomamos o fardo dele, que é leve. Imagina se esse discípulo tivesse ido com tudo isso. Meu mundo, gente, era bolsa, saco e um bastão e mesmo de... Gente do céu, que dificuldade seria essa viagem. Imagina aí tu viajando com uma mala de puxar, outra mala, uma mala nas costas e de pé. Que dificuldade seria. Mas quando eles obedeceram a Jesus e não levaram nada, a viagem se tornou mais leve. Abandone o seu fardo hoje. Eu não sei qual a mala que você está carregando há muito tempo. Mas se você foi revestido de poder, de autoridade, foi chamado para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios, você precisa abrir mão desse fardo. Talvez o fardo é de você dizendo assim: eu não consigo. Isso é muito difícil. Esse negócio então de expulsar demônio. Lidiane, não estou conseguindo expulsar nenhum demônio da minha própria vida. Aí eu quero dizer para você: abra mão desse fardo hoje, para que tudo seja leve. Você já prestou atenção que todos nós temos o hábito de carregar algo? Seja algo pequeno ou algo que te diminua, ou um pecado que você peca repetidamente. Isso pode ser o seu fardo. Mas nessa noite eu digo para você: largue este fardo. Porque se você disse: ei Jesus, a minha vida é tua. Então, nesse momento você disse: eu abro mão do meu fardo, porque ele é pesado, mas eu quero o fardo de Jesus, que é leve. Decida hoje. Talvez quando você chegar em casa, você vai dizer assim: o que foi que eu decidi? Eu quero dizer para você que você fez a melhor decisão da sua vida. Abra mão desse problema, abra mão dessa dificuldade, diga assim: olha Jesus, faz um milagre primeiro em mim. Me reveste de poder, de autoridade e me chama para ser um agente de milagres. Eu quero, Jesus, pregar o teu evangelho. Eu quero, Jesus, curar os enfermos no teu nome. Eu quero expulsar demônios. Comece em mim, Jesus, para que eu possa um dia contar para as pessoas: eu sou um milagre de Jesus nessa terra. Eu posso dizer isso. Eu, Lidiane, sou um milagre de Jesus nessa terra. Meus irmãos, eu era tão ruim que eu fui para uma carta chamada Carta do Impossível.
E graças a Deus que quem me encontrou foi o Deus do impossível. Eu sei que não tem impossíveis aqui. Decida nessa noite ser o primeiro milagre que você vai ter para contar. Você vai ter a oportunidade de dizer: eu orei por alguém que estava com dor de cabeça e foi curado. Eu orei por alguém que tinha dor na coluna e foi curado. Mas você também vai ter a oportunidade de dizer assim: eu sou o maior milagre que Jesus já fez. De onde Ele me tirou, de onde Ele me arrancou, de tudo que Ele já me livrou. Eu sou um milagre dia após dia. Amém? Aleluia. E outra parte que me chamou muita atenção, que o Senhor trouxe assim forte. Ele está num dos textos, só que ele está em Marcos, que Marcos descreve também, só que Marcos ele acrescenta um detalhe. Marcos 6, versículo 7. Amém? E chamando os 12, ele está contando de novo o que ele viveu. O que ele viveu, Marcos. Ele fala assim: e chamando os 12 para junto de si, enviou-lhes 2 em 2 e deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Diga: de 2 em 2. De 2 em 2. A chave que Deus nos entrega hoje sobre de 2 em 2 é: não ande sozinho. Não ande sozinho. Esses discípulos caminharam com Jesus pertinho. Dormiam perto de Jesus, comiam com Jesus. Rapaz, acho mesmo que esse povo não dava conta de ir sozinho. Mas tem um mistério: se é de 2 em 2, é porque nós não podemos andar sozinhos. E eu queria te dizer: ande com seu irmão, ande com seu líder, ande com seu pastor, ande com a sua pastora. Não ande sozinho. Enquanto um ora para que Deus cure ou expulsar um demônio, o outro está intercedendo. Não ande sozinho. Se tu for sozinho, tu não tem intercessor. Não ande sozinho. Ande com quem cuida de você. Ande com seu líder. Ande com seu irmão. Ande com seu pastor. Ande com a sua pastora. Essa unidade nos gera proteção. Já pensou, meus irmãos, se uma pessoa diz assim: te levanta em nome de Jesus, e a pessoa sai pulando, o outro desmaia de emoção, meu Deus, Jesus curou. Precisa de pelo menos o outro lá para te aparar, né? Ande com alguém. Nessa missão, Jesus designou: vá de 2 em 2. Nunca ande só. Amém? E eu quero que você diga agora para o seu irmão aí do seu lado: eu vou com você. Não ouvi: eu vou com você. Diga assim: meu líder, eu vou com você. Meu pastor, eu vou com você. Minha pastora, eu vou com você. Não ande só. Não ande só. Amém? E uma chave que não está, como é que eu posso dizer? Não está escrita, mas está totalmente implícita e tão clara, que eu quero trazer para nós, é presença. A presença de Jesus. Então, para que milagres aconteçam constantemente na minha vida, para que eu possa
orar, vidas serem curadas, enfermos serem curados e expulsar demônios, eu preciso de poder, autoridade e presença. Os discípulos, eles tinham Jesus ali de carne e osso quando eles saíram para falar. Em toda a Galileia, eles tinham Jesus. Em carne e osso, se desse um B.O., bora voltar ali ligeirinho. Mas hoje, Jesus era só um fisicamente. Mas hoje o Senhor entregou para nós alguém que para onde nós formos, Ele irá conosco. Se chama Espírito Santo. Meu irmão, tu pode orar o tanto que for. O tanto que for. Tu pode ter poder, tu pode ter autoridade, mas se não tiver presença de Deus, o milagre não acontece. Estou falando de grandes milagres e pequenos milagres. O problema é que a gente quer viver os grandes milagres e esquece dos pequenos. E um grande milagre é constituído de vários pequenos milagres. O hábito que você tem de viver milagres, agradecer pelos milagres, ser totalmente revestido de poder, de autoridade, de presença de Deus, é o que faz com que o milagre do Senhor aconteça. Estão totalmente interligados. Poder, autoridade e presença. É o tema dessa ministração. Amém? Os milagres se tornam cada vez evidentes em nossas vidas quando nós entendemos que nós precisamos de poder, de autoridade e de presença. E essa presença, ela só chega em nossas vidas quando nós matamos a nossa carne. Não é dar só umas porradinhas na carne não, viu? É matar a nossa carne. Como é que eu mato minha carne, Lidiane? Primeiro passo, se você não tem um hábito, chegou a hora de você ter. Jejum. Lidiane, eu não sei pelo que é jejuar. Jesus, eu vou jejuar hoje para o Senhor poder me dizer para que eu vou jejuar. Jesus, o meu jejum hoje é para eu me converter. Meus irmãos, eu oro direto isso. Direto eu faço jejum para me converter. Porque roda, vira e mexe, a carne quer viver. Eu digo, não senhora, você está sepultada. Eu vou jejuar hoje para agradecer por algo. Eu vou jejuar hoje pelo meu marido, pela minha célula, pela minha líder, pelo meu pastor, pela minha pastora, pelo meu líder. Ore, jejue por ele. Jesus, hoje eu vou jejuar porque o Senhor sabe que eu preciso do emprego. Está errado? Tá não. Mas comece a jejuar pelo que você pode crescer em Deus. O jejum não é sobre o que Deus vai fazer para você. O jejum é sobre eu matar a minha carne e dizer, eu prefiro Jesus do que o mundo. Eu prefiro Jesus do que o mundo. Então aprenda isso. Eu quero contar um pequeno milagre que eu vivi. Alguma das minhas lideradas já sabe, mas eu vou contar para vocês. Eu lembro, foi quando eu descobri o jejum, né? Foi quando eu descobri o jejum, só que nesse tempo eu não dizia que eu estava jejuando, né? Mas isso aqui é outra história. Eu descobri o jejum, eu descobri porque eu fui de uma igreja durante muito tempo, só que eu não fui ensinada a jejuar. Eu acho que é porque eu não prestava atenção no que o povo estava ensinando. Mas aí eu descobri esse negócio de jejuar, e eu disse, rapaz, esse negócio aí deve dar certo. E eu orava assim, ó, Jesus, mata a minha carne, Jesus, mata a minha carne. Jesus, eu estou com vontade de fazer isso, eu vou jejuar para mim não sentir mais vontade de fazer isso. Jesus, eu estou com vontade de fazer Jesus, eu vou matar a minha carne para mim não fazer nada disso. Então eu jejuava, era para matar mesmo. Eu jejuava dizendo assim, você não vai pecar, você não vai fazer isso.
E eu lembro de eu trabalhei, história de alegria eu só tenho agora, mas de sofrimento já tive muita. Eu trabalhava numa aldeia e era muito longe, cerca mais ou menos de 4, 5, 6 horas de moto para minha casa, para casa da minha mãe. E eu lembro que eu disse assim: Jesus, me tira desse lugar, eu não aguento mais. Era uma opressão muito grande, eu via tendo sonho com o demônio, era uma confusão danada. E eu jejuava: Jesus, me ajuda. E aí, eu lembro que nessa vez que a gente disse: Jesus, me tira desse lugar. E aí eu e um rapaz que trabalhava lá também, um amigo meu trabalhava lá também, a gente vinha de moto da aldeia. E começou um temporal de chuva. Estrada, não vou dizer nem que a estrada era de chão, irmão, era quase só caminho. Era feia a estrada e tinha uma ladeira. O nome da ladeira é Ladeira do Sabão, só para tu ter ideia como a ladeira era lisa, massapê puro. E aí essa enviada, nessa hora ela foi enviada do maligno. Ela disse assim: vocês não vão embora hoje não, porque vai chover. E vocês não passam na Ladeira do Sabão, de jeito nenhum. Eu falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Não tinha a maturidade que hoje eu tenho, né? Que eu repreendo sanamente. Está repreendido em nome de Jesus, nós vamos sim. E aí nós fomos, passamos pela ladeira, beleza. Meus irmãos, só começou a chover. E eu falei assim, antes disso eu falei pro meu amigo, quando começou a se arenar, eu falei assim: olha, Deusiano, o nome dele é Deusiano, chove na frente, chove atrás, chove do lado, mas em nós não cai uma gota. 4 horas de viagem. Eu vi a chuva na frente, eu vi a chuva do lado. Chuva! Mas em cima de nós não caiu uma gota d'água. E eu vinha quase para desmaiar, que eu digo: meu Deus, isso é um milagre. Talvez para você diga assim: ah, Lidiane, eu já chorei, orei foi para chover. Pois é, eu também já orei também, mas nesse dia eu orei para não chover em nós. Irmão, imagine você ver, quando chove, bate a água, principalmente onde tem areião, fica aquele caminho da água assim, ó. Chega, a moto bambeava, mas em cima de nós não caiu uma gota d'água. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse assim: ô, gente, tá chovendo desde cedo e tu nem tá molhada. Eu falei: é Jesus, mãe. Aí eu entrei para dentro de casa para contar para ela. Quando meu amigo chegou em casa, ele disse assim: eita, Lidiane, tu devia ter vindo mais eu, que foi só eu te deixar que choveu. Eu digo: tu devia ter orado. Eu quero dizer com vocês sobre isso, irmãos. Para mim foi um milagre grandioso. Talvez para você o seu milagre grandioso seja outro. Mas eu quero te convidar primeiro a viver pequenos milagres. Pequenos milagres. É o guarda-cozinha que falta e tu vai orar dizendo assim: Jesus, não tem dinheiro hoje, mas eu preciso fazer a comida e o gás volta. Eu tenho uma liderada que aconteceu isso. Ela cozinhou mais de 20 dias depois da oração. É quando você fala assim: Jesus, não deixa o pneu da moto furar não. Jesus, eu só tenho tanto para fazer supermercado. Eu quero comprar tudo que está faltando lá em casa. Me ajuda, Jesus. Meu irmão, é só viver pequenos milagres. E não esquecer de ser grato. E ser agente de milagre. Muitas vezes você não vai precisar dizer: seja curado em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Talvez você não precise dessas coisas. Tem uma liderada, uma menina da Aliança Jovem, que ela comentou com a líder dela, que quando ela chegou aqui na igreja, eu abracei ela. Eu abraço todo mundo, né, gente? Eu abracei ela. E ela disse que o abraço que eu dei nela fez com que ela quisesse ficar aqui na Adonai. Só que na mesma hora o que veio no meu coração foi: tudo que ela precisava era de uma cura nessa área. E eu fui agente de cura.
Meus irmãos, talvez o que o Senhor quer fazer na sua vida não é você falar eloquente, não. O que Jesus quer na sua vida não é você vir pegar o microfone e falar, não. Tem vezes que o que Jesus quer na sua vida, sabe o que é? Você parar na rua e dizer assim, Jesus te abençoe, posso orar por você? É alguém chegar aqui na igreja, você arrumar a cadeira para a pessoa. Lidiane, como é que eu vou saber se eu sou um agente de milagre? Faça tudo o que Deus quer que você faça. Seja todos os dias revestido de poder, de autoridade e viva na presença dEle. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. E você que entendeu essa palavra nessa noite e deseja isso para a sua vida, ser revestido de poder, de autoridade e da presença de Jesus, eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Nós vamos orar. Vim aqui na frente dizendo, olha Jesus, eu tenho vivido dias na luz. Olha Jesus, eu estou diante do Senhor, mas eu quero mais do que isso. Eu quero muito mais do que isso. Eu queria chamar os intercessores aqui na frente.